Olá, bom dia. Terça-feira, 23 de julho, no ar UESB Notícias, primeira edição, e estes são os destaques de hoje. Nesta edição, confira as últimas informações sobre a inauguração do novo aeroporto de Vitória da Conquista, a importância da casa de acolhimento ao adolescente infrator, como o Festival de Quadrilhas movimenta o comércio da região de Potiraguá. Estas e outras informações agora, no UESB Notícias, primeira edição. E hoje um dia bastante movimentado para a cidade. Isso porque Vitória da Conquista recebe oficialmente hoje o novo aeroporto. Nossas equipes de reportagem se encontram no local acompanhando toda a movimentação. E nas imagens onde você acompanha agora e que foram feitas por um cinegrafista amador no saguão do aeroporto, está lotado pelos apoiadores aí do presidente Jair Bolsonaro, que chegou por volta das 11 horas e 45 minutos da manhã aqui em Vitória da Conquista. Ele desceu do avião por volta das 11 horas. E pelas imagens aí que você acompanha do cinegrafista amador, podemos também acompanhar a primeira parte da solenidade com o presidente e autoridades cantando o hino nacional. E nós vamos continuar acompanhando aí toda essa movimentação da inauguração do aeroporto Glauber Rocha, aqui em Vitória da Conquista, nesta terça-feira, e trazer todos os detalhes para você nas próximas edições dos nossos telejornais. Agora, a gente vai trazer informação de que a Fundação da Criança e do Adolescente, a Fundac, é o órgão responsável pela gestão da comunidade de atendimento socioeducativo CASE. A unidade vai garantir direitos ao adolescente em cumprimento das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação no estado da Bahia. Com investimento de 22,3 milhões de reais, o município de Vitória da Conquista vai receber até o final do ano a sede da comunidade de atendimento socioeducativo CASE. O espaço está em obras. A previsão, acho que de entrega dela é dezembro desse ano ainda, 2019. Hoje a obra se encontra aí, acho que uns 70% já bem avançada. A gente já comprou praticamente todos os materiais para poder finalizar a obra. Falta só pequenas adequações. Está pleno vapor realmente. É uma obra de 22 mil metros quadrados em 6 mil, quase 7 mil metros de área construída, em que aqui dentro o adolescente vai ter total apoio, seja ele na área da saúde, na área da educação e oficina escola para aprender uma profissão, ressocializar realmente o menor. O juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude de Vitória da Conquista fala sobre a importância da construção do espaço. Recuperar o jovem para que ele se torne o cidadão com um bom desenvolvimento, estruturado para, num novo momento, assumir o seu papel na sociedade, ser o integrante da nossa população brasileira e certamente os donos do nosso país no amanhã, já que nós estamos numa reta final, inclusive, da nossa atividade. A Fundação da Criança e do Adolescente, Fundac, é o órgão responsável pela gestão da CASE. A diretora-geral explica que a unidade vai garantir direitos ao adolescente em cumprimento das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação no estado da Bahia. É uma obra de uma importância vital para o sistema socioeducativo, para os nossos adolescentes hoje envolvidos em situações de violência e a garantia de direitos, né? Nosso governo está assegurando direitos, está garantindo que eles tenham as oportunidades para poder reconstruir a sua vida e com um novo projeto e com condições efetivas. Agora a gente fala sobre o tempo, porque a terça-feira em Vitória da Conquista continua com muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva a qualquer hora. A temperatura hoje na cidade varia entre 15 e 25 graus. Veja agora a previsão do tempo para outras cidades da região. Chuvas isoladas nesta terça-feira em Caatiba. A temperatura mínima é de 18 e máxima de 25 graus. Previsão de chuva nesta tarde em Bom Jesus da Serra. A variação térmica fica entre 15 e 24 graus. Sol entre nuvens, períodos de tempo nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora em Mirante. Os termômetros variam entre 16 e 26 graus. Previsão de chuva também em Planalto nesta terça-feira. À noite o tempo deve permanecer fechado. A mínima é de 13 e a máxima de 22 graus. Olha, depois do intervalo, como o Festival de Quadrilhas movimenta o comércio de Potiraguá, você vai conferir daqui a pouco no UESB Notícias, primeira edição. Agora são 11 horas e 55 minutos, voltamos já.
De volta ao ESB Notícias, primeira edição, e nós vamos agora com a nossa repórter Joana Rocha, que traz todos os detalhes a respeito de um evento especial de capoeira que vai acontecer. Vamos conferir. Olá, você que acompanha o ESB Notícias pelo som, pelo ritmo, você já pode imaginar o tema do nosso assunto da conversa de hoje. Capoeira. É isso mesmo, vai rolar o primeiro encontro de capoeira do Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo do CRAS 4 do Jardim Valéria. Que vai dar mais detalhes sobre esse evento pra gente é Laís Pinheiro, educadora social. Laís, conta pra gente qual o objetivo deste primeiro encontro. Então, o objetivo do primeiro encontro de capoeira do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS 4 do Jardim Valéria é primeiramente valorizar a prática da capoeira enquanto oficina de preservação de valores e sentimento de pertença dos educandos atendidos pelo Serviço de Convivência. Além, é claro, de mostrar a capoeira como um grande instrumento de inclusão social para toda a comunidade do Jardim Valéria, para todo o território que é atendido pelo CRAS 4. Que bacana. E o som que vocês ouviram aí foi de Betão, 25 anos aí na capoeira. Betão, conta pra gente qual é a importância, como é que é fazer a oficina, instruir esses alunos lá do Jardim Valéria. Na realidade, para não deixar a nossa arte morrer. A capoeira é uma arte que lutou para se libertar, é uma arte contribuidora. Essa militância vem de muitos anos e eu estou nessa estrada para instruir, para semear. E eu gostaria que desse trabalho pequeno que gere morrer. Salve, capoeira. Fazer o convite, porque o evento já é nessa semana. Laís, conta pra gente qual é a data, qual o horário, faz um convite para quem está nos acompanhando. Isso, eu gostaria de fazer um convite a toda a comunidade, não só do território lá do Jardim Valéria. Nesta quinta-feira, dia 25 de julho, nós estamos lá de portas abertas para receber todos os admiradores da capoeira também e de todos os admiradores da cultura popular, da cultura local. Vai ser tanto pela manhã quanto à tarde, a partir das 9 horas. Nós teremos rodas de conversa, maculelê, samba de roda e várias outras atrações também para valorizar a prática da capoeira dentro do nosso território. Então, todos estão convidados para poder participar. Na sede do... Isso, lá no CRAS do Jardim Valéria. Fica na Avenida Dr. Jadiel Matos, número 41, no bairro Jardim Valéria. É muito fácil, qualquer pessoa lá, a comunidade abraça a nossa causa. Então, quem chegar lá que não conheceu o território, pode perguntar, que qualquer pessoa pode informar onde é que fica o CRAS. Obrigada, Laís. Obrigado, Betão, pelas informações. É isso, viva a nossa cultura. Vamos preservar e manter a capoeira, ela que é um instrumento super saudável de educação e inclusão. Pessoal, volto com vocês nos estúdios. Ok, Joana, obrigada. E saindo da capoeira aqui em Vitória da Conquista, a gente vai agora a Potiraguá, como a gente prometeu ontem aqui no ESB Notícias, primeira edição, que estaria exibindo uma série de reportagens sobre a cidade de Potiraguá, que no último fim de semana sediou aí mais um festival de quadrilhas, foi a terceira edição, e a gente foi conferir lá na cidade como é que esse evento, ele movimenta bastante a economia local. Confira mais detalhes. O Festival de Quadrilhas de Potiraguá já é considerado o maior do interior. Além de muita cultura e entretenimento, o evento ainda movimenta a economia local. Por isso, muitos comerciantes se preparam meses antes para dar conta da demanda. Nesse mercado, por exemplo, a venda aumentou. A gente percebe sempre quando alguém diferente que chega. A gente pergunta, tá aqui por quê? Aí fala por causa do festival. Então é um movimento consideravelmente bom e dá uma boa renda para a gente. A economia da cidade gira em torno do comércio e a terceira edição do evento já deixou frutos e motivos para os comerciantes comemorar. Eu tive um crescimento em meu comércio, tive colegas também falando que cresceu. Então, nessa forma que nós recebemos o pessoal de fora bem,
é outra qualidade quando a gente também reconhece eles em outro lugar também, entendeu? Mas Potiraguá hoje está de parabéns com esse evento. Está trazendo outras pessoas de fora. Tem gente que não vem só para participar do evento, vem também para assistir. Potiraguá fica na região sul da Bahia e possui aproximadamente 8.000 habitantes, segundo o IBGE. E para receber mais de 1.000 visitantes durante os 2 dias de festa, nessa edição do Festival de Quadrilhas, tanto a rede hoteleira quanto os restaurantes tiveram que se preparar antecipadamente. A gente teve que se preparar mais, vamos receber aí só para dançar mais de 1.000 pessoas para participar do evento, entendeu? Então a gente vem preparando já uns 2 meses atrás para receber o pessoal e receber bem. E estamos prontos, né? Dobramos a quantidade de comida, estamos aqui aguardando eles, né? A expectativa é de mais de 1.000 quadrilheiros e a gente não pode perder essa oportunidade de forma nenhuma, já que a gente agrega receber já esse tipo de movimento. E é claro que os moradores da cidade não perdem a festa e também se preparam. E já reconhecem a importância do evento, que já é tradição. O São João é muito bom, a festa é bom, porque, como diz um cantor amigo, né, que a melhor festa do ano é São João, e não tem outra igual. E sobre a economia, movimenta. De qualquer forma, movimenta, porque são de 15 a 20 cidades que vêm participar. Com certeza, e como disse o entrevistado, Potiraguá está de parabéns. Hoje, terça-feira, é dia do quadro A UESB na TV e daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos entrevistar uma estudante que tem um projeto de pesquisa muito interessante. Ela é estudante do curso de doutorado em memória, que ela trata a respeito da violência domiciliar contra o idoso. Agora são 12h02. Voltamos já. Faço minha parte. E você? Vamos juntos erradicar a dengue, a chikungunya, a zika, a síndrome de Guillain-Barré e a febre amarela. Evitando a reprodução do mosquito Aedes aegypti, fazendo a nossa parte ao eliminar os seus criadouros. Uma campanha da Provídeo, UESB FM e TV UESB. UESB, Educação para uma Vida Plena. Alguns minutos de emoção podem causar dor por uma eternidade. Pilotar com prudência é sempre um sinal de inteligência. Estamos de volta com o UESB Notícias, primeira edição. Toda terça-feira nós temos o quadro A UESB na TV e hoje a gente vai discutir um assunto que inclusive é fruto de pesquisa da estudante do curso de doutorado em Memória, Linguagem e Sociedade, que é a Elaine Santos, que inclusive se baseia em dados do IBGE que apontam que nos últimos anos aumentou a população idosa no Brasil e com esse aumento também cresceu a violência domiciliar ou familiar. A gente vai falar mais a respeito do assunto. Elaine, muito boa tarde, muito obrigada por aceitar conversar com a gente a respeito do seu trabalho de pesquisa aqui no UESB Notícias. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Você, estudante agora do curso de doutorado, por que você escolheu essa linha de pesquisa? Bem, a motivação para esse tema se deu primeiro pela minha formação, porque eu sou enfermeira. Sim. E no mestrado eu já desenvolvi o trabalho sobre voltado ao idoso, né, no domicílio, esse idoso dependente de cuidados no domicílio. Então, um dos resultados foi esse idoso, um sentido de proteção da família. Ele entendia que a família era essencial para os cuidados, para a vida dele, mas os conflitos, de certa forma, ficaram meio ali escondidos. Então, a gente percebeu que era uma lacuna que poderia ser respondida agora no doutorado. Então, agora no doutorado, a gente investiga a visão do cuidador. Ok, a visão do cuidador. E no seu trabalho, que você desenvolveu tanto como enfermeira, tanto também no seu mestrado, a respeito do assunto, você conseguiu detectar, infelizmente, esse problema, alguns casos de violência contra o idoso?
o foco em si da pesquisa não era diretamente detectar esses casos, mas perceber o que esse cuidador entendia por violência. É claro que a gente não deixou de perceber alguns posicionamentos, a linguagem corporal nesse momento fala mais, né? Então, muitas vezes esse cuidador se posicionava de uma forma diferente. Como a gente fez as entrevistas no domicílio, muitas vezes um olhar para o outro cômodo da casa, perceber quem estava no ambiente no momento da entrevista para saber que palavras usar em resposta. Então, a gente acaba percebendo a delicadeza do tema e esse posicionamento que ainda é de silenciamento, infelizmente. Você falou a respeito de uma questão muito importante, que é a questão do silenciamento. Você acredita que as discussões sobre essa problemática ainda são tímidas, por exemplo, aqui no Brasil? Sim, sim. A violência contra o idoso em si é um tema bastante velado. Na família, esse tema ainda torna-se ainda mais delicado. Como você apontou anteriormente, o número de idosos tem crescido no país e, consequentemente, o número de casos de violência também. No domicílio, as pesquisas vêm apontando um crescimento dessa ocorrência da violência, porém, diante da delicadeza do tema, acredita-se que muitos outros casos ainda não são denunciados. Então, esse número tende a ser muito maior. Mas quando a gente faz assim uma busca pela história, a gente observa que, infelizmente, não é uma questão dos tempos atuais. A gente observa que essa questão da violência contra o idoso já vem de muito tempo. Sim, Conseguiu observar isso na pesquisa também? Sim. A violência contra o idoso acontece desde sempre. Na verdade, o idoso em si sofre violências por ser idoso. Infelizmente, há uma construção social, as memórias nesse momento aí reforçam que o idoso, de certa forma, sofre alguns tipos de preconceito, simplesmente por ser idoso. Então, ao longo da história, muitos casos já vinham ocorrendo, mas, para a via público mesmo, foi bem tardiamente em relação a outras faixas etárias, por exemplo. E é interessante porque é uma outra fase da vida, é uma fase onde as pessoas elas estão precisando de cuidados especiais, passaram ali pela infância, juventude, idade adulta, chega ao momento da fase da terceira idade, por assim dizer, que precisam desses cuidados, mas muitas vezes a família não está preparada para poder estar amparando esse idoso, esse membro da família. Exatamente. Os principais dizendo a necessidade desse idoso, a família se organiza. E sempre há estrutura suficiente para essa organização, para oferecer esse cuidado de forma satisfatória. Então, nem sempre é possível contratar um cuidador formal, nem sempre os familiares têm aptidão para o cuidado, então, às vezes, essa necessidade simplesmente vem e a família tem que se rearticular. Então, aí vem o idoso sair do seu espaço e muitas vezes vir para a casa de um dos filhos, ou o filho vai para a casa desse idoso. Esse cuidador tende, muitas vezes, a se afastar do seu convívio social, do seu trabalho. Então, esse é um fator que a gente percebeu, inclusive, no relato desses cuidadores, que a sua vida tem sido deixada de lado para exercer o cuidado. E esse é um dos fatores que pode, inclusive, levar a conflitos, né, pela sobrecarga e ocasionar violência. E também seria aquela questão, por exemplo, de respeitar a vontade do idoso. A gente conhece alguns casos, por exemplo, que muitos não querem sair do seu lar, do seu espaço, mesmo que ele venha a ser melhor atendido ou assistido na casa de um dos filhos, de algum parente, isso também já pode gerar esse conflito? Sim, sim, e de certa forma já é um tipo de violência. A ideia do trabalho, inclusive, é isso. Como nós vamos investigar o que esse cuidador entende por cuidado e por violência, muitas vezes ele está tratando o idoso de uma forma violenta sem se dar conta de que é. Então, muitas vezes, aquela ideia de que violência é só bater, ou falar alto, ou usar palavras de tom agressivo, é o que passa pela cabeça desse cuidador que seja, mas violência é muito mais do que isso, né? Tá relacionado a muitas outras coisas. Às vezes até desrespeitar a vontade desse Principalmente, idoso. Desde o pijama que ele quer vestir, a roupa, o alimento, tudo isso está envolvido. A gente sabe que existe no Brasil o Estatuto do Idoso. Como é que você observa o Estatuto do Idoso com relação a esse ponto? Muitos idosos se amparam no Estatuto e reconhecem como uma legislação que garante os direitos. Mas, digamos que quando é relacionada à violência exterior, a violência nos ambientes sociais, quando se relaciona à violência familiar,
ele se fecha justamente por esse sentido de proteger a família, por entender também que ele é dependente desse familiar para cuidar dele. Então ele vive esse dilema, digamos assim. Verdade. E qual a sua pesquisa consegue observar ou apontar algumas saídas para esse problema, ou pelo menos assim, uma luz no fim do túnel, para que a gente venha resolver esse problema sério que é a violência contra idosos? Pois é o que a gente espera que seja um dos frutos. Como a gente pensa em mostrar o que esse cuidador entende por cuidado e violência, ele também relata as dificuldades, ele questiona as redes de suporte para que ele consiga, né, oferecer o cuidado de forma satisfatória, tanto no sentido de formação, porque muitos cuidadores nem sequer sabiam como cuidar, quanto manter a vida social e ter um espaço para esse idoso estar. São várias questões. Então, a gente pensa que, a partir dessa visão, dessa percepção que ele tem do que seja cuidado e violência, a gente consiga traçar as dificuldades, traçar onde estão as falhas nos serviços, digamos assim, e com isso tentar dar um retorno à população. Elane, muito obrigada por sua participação aqui no UESB Notícias, no quadro A UESB na TV, e sucesso nesse seu bonito projeto de pesquisa. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a pesquisa e espero que os frutos venham. Obrigada. A gente torce para isso também. Obrigada mais uma vez e boa tarde. Olha, o UESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Outras informações no UESB Notícias, segunda edição, a partir das 6 da noite. Voltamos amanhã, às 11h45 da manhã, aqui no UESB Notícias, primeira edição, TV UESB, canal 4.1. Uma boa tarde para você. O Centro